A paz do Senhor Jesus reine sobre cada coração. Eu sou o pastor Nilson Alves e mais um dia nessa série interpretando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Hoje nós vamos para a aula 38. Vamos estudar o livro de Êxodo capítulo de número 10. Êxodo 10 vai ser hoje o tema que vamos estudar. Deus ameaça Faraó com praga de gafanhotos. Nós vamos estudar hoje mais uma praga, a praga dos gafanhotos. Ô glória! Vamos comigo sem perca de tempo? Vamos lá. Êxodo, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a seus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Olha que palavra tremenda, né? Deus tem um objetivo em suas ações. Não são mero acaso. Ele disse zombei, né? Então Deus diz que zombou daquele povo egípcio. Então o versículo de número 3 e 4 diz assim: Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixa ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhoto e ao teu território. Nuvem de gafanhoto era praga muito temidas, pois o nível de destruição que causaram é altíssimo. Você sabe que no Antigo Testamento, até mesmo o livro de Malaquias fala dos gafanhotos, né, que devorava e destruía tudo. Então vamos ver o versículo 5 e 6. Eles cobriram de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comeram o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedra, e comeram toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. É forte, né? Vamos ver o versículo 7 e 8. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nós será por cilada este homem? Está falando de Moisés. Os oficiais falam: Até quando serão por cilada este homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse: Ide servir ao Senhor, vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Aqui ele está perguntando para Moisés. Primeiro eles mandam ir, depois perguntam quem são os que eles vão levar, né? Faraó usará novamente de astúcia para tentar enganar Moisés. Vamos ver. Versículo 10 e 11. Replicou-lhe Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças vede, pois tende convosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens,
e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, Faraó mais uma vez está querendo enganar Moisés. Versículo 13 e 14. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Era muito numeroso. Antes destes, nunca houve tais gafanhoto, nem depois deles virão outros assim. Então era algo extraordinário, sobrenatural. Eles nunca viram tanto gafanhoto daquele tamanho. Vamos lá, o versículo 16 e 17. Então se apressou Faraó a chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço vós que me perdoe o pecado desta vez, ainda que orei ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Olha, Faraó era muito coração obstinado. Vamos lá, versículo 19 e 20. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Versículo. Agora aqui tem os deuses que eles adoravam, né? E a deusa, uma deusa muito famosa lá no Egito, chamada Íris, deusa da vida. Na verdade, a gente chamamos aquele arco, que a Bíblia chama de arco-íris, mas na verdade o nome é arco, não é arco-íris, porque Íris é uma deusa do Egito. E o deus que eles adoravam lá chama Sete, protetor dos plantios. Ou seja, esse Deus dele não serviu para nada, que os gafanhotos devorou tudo. Então, Deus endurece sempre o coração de Faraó. Vamos lá, o versículo 21 do capítulo 10 e versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, treva que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve treva espessa sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Versículo 23 e 24. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos e os vossos gado. As vossas crianças irão também convosco. Outra estratégia que Faraó arma para Moisés. Então essa praga aqui foi uma praga de treva, virou tudo uma escuridão. Noite, onde não tinha luz, as luzes não acendiam. Onde tinha luz só era onde estavam os hebreus, né, o povo de Deus. Versículo 25 e 26. Vamos lá. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossa mão sacrifício, holocaustos que oferecemos ao Senhor, nosso Deus. E também os vossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos com que
havemos de servir ao Senhor até que chegaremos lá. Versículo 27 e 29. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e aguarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que veres o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver ao teu rosto. Dura coisa, ele estava falando para Moisés, estava profetizando. Então, lá no Egito, existia algum tipo de deuses que eles adoravam. Dentre eles, eu quero destacar esse primeiro, chamado Deus Ra. Eu vou falar para vocês acerca desse Deus Ra. Também o Deus Aten, e Atum e Horus, todos eram do tipo de deuses do sol. Esse Deus Ra, Moisés, quando ele saiu do Egito, ele tinha uma sandália que tinha esse símbolo desse Deus Ra. Quando Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, é porque ele tinha o símbolo desse Deus na sandália. Tá, vamos? No capítulo 11, nós vamos estudar na próxima aula. Vamos estudar, né? Outra praga, no capítulo de número 11. Capítulo 10, nós estudamos duas pragas, né? Praga de gafanhoto e praga de trevas. No capítulo de número 11, nós vamos dar continuidade. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Vai ser a última praga. A morte do primogênito, Então vamos estudar capítulo 11, capítulo 12. Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã. Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar.